bom dia. Que bom que você está conosco nessa manhã. Quero te agradecer pela disponibilidade, pelo interesse de estar nos acompanhando e te pedir que nesse momento você aproveite essa oportunidade para estar compartilhando esse link com seus amigos, com seus familiares, para que mais pessoas possam ter acesso à palavra do Senhor. Nós vamos iniciar em instantes, vamos aguardar somente alguns instantes para nós darmos início ao nosso estudo, ok? Seja bem-vindo em nome de Jesus. Amém. Mais uma vez, bom dia. Bom dia, Lourdes, que está aí nos acompanhando, junto com a vozinha, Renata, mas as meninas estão lá embaixo também. Bom dia para todos vocês. Bom dia, Kelly. Que bom que você está conosco. Bom dia para sua família, para seus meninos. Que o Senhor possa abençoar e derramar a graça sem medida sobre a família de vocês. Vamos dar início à nossa EBD orando neste momento. Então, te convido a fechar seus olhos, se apresentar diante do Senhor e orar comigo nessa manhã, para que o Senhor possa abrir os nossos olhos, abrir o nosso coração e abrir o nosso entendimento para a sua palavra. Oremos. Senhor, nós te louvamos, te glorificamos e te exaltamos pela tua graça, pelo teu amor, ó Deus, que nós recebemos, ó Pai, de maneira tão maravilhosa, tão abundante em nossos corações. Senhor, neste momento eu quero te pedir, ó Pai, que o Senhor esteja derramando, ó Deus, da tua unção de entendimento sobre as nossas vidas, que nós venhamos a compreender, ó Pai, qual o desejo do teu coração, qual o propósito, ó Deus, que o Senhor tem para as nossas vidas, ó Pai, no meio deste turbilhão, ó Deus, de acontecimentos que estamos vivenciando no nosso dia a dia. Pai, em nome de Jesus, eu clamo a Ti, ó Pai, por estes que estarão assistindo e por aqueles que assistirão, que o Senhor possa estar derramando o teu amor, que o Senhor esteja, ó Deus, fazendo morada, ó Deus, e transformando, Pai, a realidade daqueles que estão assistindo e que assistirão esses vídeos. Em nome de Jesus, que nós possamos sempre estar prontos para te obedecer em tudo que fazemos. Esse é o nosso desejo, a nossa oração, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos lá fazer nossa leitura. Evangelho segundo João. Vamos continuar estudando o Evangelho de João, tá certo? Então nós vamos estudar ali João hoje no capítulo de número 6. Então, Evangelho segundo João, capítulo de número 6, nós vamos ler dos versos 1 até o verso de número 15. Certo? Evangelho segundo João, capítulo 6, versos de 1 a 15. Diz assim a palavra do Senhor. Depois destas coisas, atravessou Jesus o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Seguia-o numerosa multidão, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então subiu Jesus ao monte e assentou-se ali com seus discípulos.
Ora, a Páscoa, festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pães para lhes dar de comer? Mas dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Respondeu-lhe Filipe: não lhe bastariam 200 denários de pão para receber cada um o seu salário, o seu pedaço. Um de seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Disse Jesus: fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles e também igualmente os peixes, tanto quanto queriam. E quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada, que sobraram aos que haviam comido. Vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram: este é verdadeiramente o profeta que deveria vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo para o proclamarem rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Amém. Mais uma vez, bom dia para quem chegou agora, né? Para Cleonice, bom dia, Cleonice, que o Senhor abençoe você, sua mãe, o Cleandro aí também, que o Senhor possa abençoar a sua família. Paulo Jefferson, que bom que você está com a gente, que o Senhor possa conceder graça aí para você no seu trabalho, para a irmã Eudes no tratamento dela, para a Ruth e para o seu pai também, em nome de Jesus, que a sua família seja sempre muito abençoada nestes dias. Tia Lindalva também está acenando aí para a gente, que bom que ela está assistindo, que o Senhor derrame graça sobre a sua vida. Vamos lá. Primeiro vamos fazer aqui um breve resumo daquilo que nós já estudamos até agora, né? Até para a gente entender aqui por que o texto já começa dizendo: depois destas coisas. Que coisas? Que coisas que aconteceram antes desse texto que nós lemos? Bom, muitas coisas nós já vimos nesses primeiros capítulos de João. Nós vimos no início, lá no capítulo 1, que Jesus ele é a essência. A essência do quê? A essência da vida, a essência da criação, a essência do discipulado, né? A essência da pregação. É necessário que toda pregação, todo sermão, toda vez que vai abrir a boca para falar de Jesus, ele seja o centro, imprescindível, né? É sempre ele deve ser a essência. E aí, diante disso, nós aprendemos, então, a nossa frasezinha da escola bíblica, né? Que nós precisamos aprender, e eu desafio você também a aprender, a decorar e, principalmente, colocar em prática. Que é o quê? A minha vida precisa evidenciar a essência de Deus em mim. Eu preciso evidenciar a essência de Deus em meu coração. Tá certo? Depois disso, nós vimos que o servir, que Jesus veio para servir, que Jesus veio para se entregar por nós. Nós vimos isso no capítulo 4, quando Jesus tem aquele encontro com a mulher samaritana. Nós vemos isso também no capítulo 5, quando Jesus vai explicar a sua missão. E nós entendemos também isso porque ele mesmo declarou: o meu Pai trabalha até agora e eu também tenho que trabalhar, vou continuar trabalhando, né? Então, nós precisamos estar sempre servindo e ser exemplo. Nós vimos na semana passada a respeito de exemplo, quando Jesus diz, né? Tudo que eu faço, eu vi o meu Pai fazendo. E aí eu fiz aquela perguntinha: será que a nossa vida é transparente o suficiente para que os nossos filhos possam ver e replicar tudo que fazemos? Ou será que tem alguma coisa ali que a gente faz meio que escondido, para ninguém ver, porque não é algo assim tão honrado, né? E todas essas coisas que nós vimos, elas têm um propósito.
elas têm um objetivo, elas têm um significado, que é o propósito de todo o livro de João, de todo o Evangelho de João, que está lá no capítulo 20, verso 31, para que todos creiam que Jesus é Deus. Então, saber que Jesus é a essência da criação evidencia, ela é prova de que Ele é Deus. Saber que o meu discipulado, o meu serviço, o meu pregar tem a essência em Cristo, isso corrobora, isso prova, isso serve para demonstrar para que todos creiam que Jesus é Deus. A minha experiência, o meu exemplo de vida tem que ser o tempo todo para evidenciar, para mostrar, para provar, para que todos creiam que Jesus é Deus. Então, depois de todas essas coisas que aconteceram, depois que Jesus fez o milagre ali de curar um paralítico que ele não andava há 38 anos, e Jesus entrou pela porta das ovelhas, que é a porta da servidão, para demonstrar que ele é o Cordeiro de Deus. Depois que Jesus que fez a água transformar em vinho, lá no capítulo 2 de João, tudo isso, depois de tudo isso que aconteceu, ele então sai daquela região da Galileia, e ele entra no barco e ele vai em direção, atravessa pelo mar para outra margem do mar de Tiberíades, ali naquela região. E aí, dentro desse texto de João 6, nós estamos lá em João 6, de 1 a 15, se você chegou agora. Dentro deste texto que nós lemos, existem dois grupos de pessoas. Existe uma multidão, de novo a multidão, e existe os discípulos. E aí a pergunta que eu quero fazer para o nosso coração hoje, para nós pensarmos: de que lado você está? Em qual grupo você faz parte? De qual grupo você pertence? Ao grupo da multidão ou ao grupo de discípulos? De que lado você está? Nós vamos refletir justamente sobre essa pergunta: de que lado você está? Nós temos na multidão. O texto sagrado diz no verso 2 que seguia a Jesus uma numerosa multidão. Por que essa multidão seguia a Jesus? Qual era a motivação do seu coração? Qual era o propósito dessa multidão seguir a Jesus? Por que eles estavam indo atrás de Jesus, mesmo com fome? Por que eles foram? Perdão. Por que eles foram até Jesus? Por que eles seguiram Jesus? O que estava por trás dessa caminhada que eles fizeram para seguir a Jesus? Essa é uma pergunta importante. E essa é uma pergunta que nós devemos fazer todos os dias quando olhamos para o espelho. Essa é uma pergunta que devemos fazer todos os dias quando acordamos. Qual é o meu propósito? Para que eu estou aqui? Qual é a minha missão? Por que eu sigo a Jesus? De que lado que eu estou? Eu sou um discípulo ou faço parte da multidão? Quando fazemos essa pergunta, nós começamos a entender muitas coisas ao nosso redor e principalmente muitas coisas dentro de nós. Porque a gente vai começar a perceber que de repente nós não fazemos parte do grupo de discípulos, nós apenas somos uma multidão que está seguindo a Jesus com um propósito, com uma missão, com um objetivo, com um desejo único por causa de sinais, por causa de milagres. É o que diz o texto no verso 2. Uma numerosa multidão porque tinham visto os sinais que ele fazia. E então essa multidão só estava ali por causa dos sinais. Eles não estavam ali por causa de Jesus. Eles não estavam ali por causa da mensagem do Evangelho. Eles não estavam ali por quem Jesus era. Eles não estavam ali por Jesus ser o Filho de Deus. Eles não estavam ali porque Jesus tinha uma palavra de esperança. Eles não estavam ali porque Jesus tinha uma palavra muitas vezes de contradizer, de nos afrontar, de nos corrigir. Eles não estavam ali porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. Eles estavam ali por causa do resultado. Eles estavam ali por causa dos sinais. Eles estavam ali por aquilo que eles podiam
receber. Não importava o meio, não importava a origem, só estavam interessados no receber. E aí isso reflete um desejo do nosso coração nos dias de hoje? Será que eu vou até Jesus por causa disso? Será que eu vou até Jesus pura e simplesmente quando eu estou precisando? É impressionante, eu até falei a respeito disso no domingo de Páscoa, é impressionante como a humanidade como um todo se voltou para Jesus nessa época de pandemia, nessa época de necessidade. Isso é maravilhoso, isso é ótimo. Mas a motivação foi pura e simplesmente por causa da pandemia. Não foi por quem Jesus é. Não foi por causa da mensagem dele. Não foi por causa do evangelho. Mas foi por causa da necessidade do coração do homem. E aí eu me pergunto, será que quando tudo isso passar, será que quando tudo isso acabar, será que quando essa pandemia deixar de existir, quando nossas vidas voltarem à sua rotina normal, será que as pessoas vão continuar seguindo Jesus? Essa multidão que estava ali, que foi até Jesus por causa dos sinais, essa multidão que foi até Jesus por causa dos milagres que ele fez, foi a mesma multidão que alguns anos depois estavam gritando: crucifica, crucifica, crucifica. É a mesma multidão que queria a morte de Jesus. E isso nós precisamos refletir na atualidade. Será que quando Jesus concedeu o desejo do meu coração, eu continuarei a seguir a Jesus? Eu continuarei a buscar a sua vontade, a sua palavra? Eu buscarei ter essa intimidade com Ele? Reflita a respeito disso. Porque isso vai demonstrar quem realmente somos. Isso vai demonstrar quem servimos. E mais uma vez eu quero perguntar, de que lado você está? Da multidão ou dos discípulos? Essas pessoas elas poderiam ter ido lá por curiosidade. Afinal de contas, imagine você, né? Eu, às vezes por um motivo muito ruim, né? Por exemplo, quando fica sabendo de alguma coisa que aconteceu na esquina. Tem uma multidão lá, uma aglomeração de pessoas na esquina. Será que você é o primeiro a sair para ir lá ver o que aconteceu? Por curiosidade? Tem uma história que eu gosto muito que fala a respeito disso. Vai contar que um rapaz se hospedou num hotel. Mas antes dele se hospedar no hotel, ele recebeu um recado de um amigo dele. Né? E nesse recado a pessoa falava assim: olha, não tenha curiosidade para as coisas ruins, para as coisas más. E ele ficou com aquilo na cabeça e ele se hospedou nesse hotel. E aí à noite, de madrugada, ele começou a escutar gritos horríveis. E aí ele acordou assustado e ele foi direto para a porta para ver o que estava acontecendo. Quando ele colocou a mão na maçaneta, veio o recado do amigo dele dizendo: não tenha curiosidade para as coisas ruins, para as coisas más. E aí então ele largou a maçaneta, ficou ali morrendo de curiosidade, mas não saiu do quarto. E aí no dia seguinte, quando ele saiu do hotel, o dono do hotel ficou assustado. Olhou assim: nossa, você é o primeiro que sobrevive uma noite aqui no hotel. Aí ele: mas por quê? Não, porque o meu filho ele sofre de um distúrbio e ele acorda de madrugada gritando. E todo mundo que sai pela porta, ele assassina. Olha que coisa terrível. Por causa da curiosidade dele, ele quase perdeu a vida. Como já diz o ditado, né? A curiosidade matou o gato. Cuidado com a sua curiosidade. Cuidado por onde essa curiosidade pode te levar. Não seja curioso apenas, mas seja alguém que está do lado do Mestre, em nome de Jesus. Essas pessoas, essa multidão que seguiu a Jesus, por causa estavam com curiosidade. Deixa eu ver se esse negócio é verdade mesmo. Deixa eu ver se esse tal de milagre existe mesmo. Outros talvez estavam ali por necessidade realmente. Ouviu dizer que Jesus curou um paralítico de 38 anos que não andava? Não, peraí, deixa eu ir lá, porque eu também tenho uma situação semelhante. Eu também tenho uma situação de impossível aqui na minha causa, na minha vida, que eu quero apresentar a Jesus e eu sei que Ele vai mudar essa situação. Então tinham pessoas ali com necessidades.
E isso nos ensina que nós devemos colocar diante de Jesus as nossas necessidades também. Mas não pode ser esse o objetivo, a motivação do nosso coração de estar seguindo a Jesus. Nós recebemos a graça do milagre como consequência de seguir aquele que faz os milagres. Eu gosto sempre de lembrar que nesse grupo de pessoas de 5.000, que está citado aqui em João 6, que nós estamos lendo, dessa multidão de 5.000 homens que estavam ali para serem alimentados, tinha 12 que foram alimentados não porque seguiram a Jesus por curiosidade, mas porque já estavam com ele desde o começo, que são os discípulos. Eles também foram alimentados. Eles também tiveram a sua necessidade saciada. Então o milagre acompanha aquele que segue a Jesus. Isso é consequência do caminhar com Deus. Isso é consequência da intimidade com Deus. Isso é consequência de termos uma intimidade, uma comunhão, um compromisso com o Senhor Jesus. Não siga Ele só pelos milagres, só pelos sinais, mas pelo que Ele é, por quem Ele é. Essas pessoas ali, algumas tinham esperança, né? Afinal de contas, se alguém tem problema e vai até Jesus, tem uma esperança de ser sanado, de ser resolvido, de ser corrigido, de ser plenamente atendido na sua expectativa. Então alguns ali tinham realmente esperança. Mas tem um detalhe que eu gosto, que eu quero chamar a atenção, que essas pessoas estavam ali com fome. Já tinha muito tempo que elas estavam caminhando, já tinha muito tempo que elas estavam seguindo a Jesus, já tinha muito tempo que elas estavam ali e chegou o momento em que elas estavam com fome, mas elas não abriram mão de seguir a Jesus. Mesmo com fome, eles não abriram mão de seguir a Jesus. Às vezes, na primeira dificuldade, nós desistimos de seguir a Jesus. Às vezes, na primeira oportunidade, nós deixamos de seguir a Jesus. Às vezes, por qualquer motivo, qualquer picuinha. Ah, não gostei do que o pastor falou. Ah, não gostei do que o irmão fulano de tal disse para mim. E a gente se afasta de Jesus. Qual é a motivação do nosso coração? Por que estamos seguindo a Jesus? Por que estamos indo até Ele? Não deixe que as suas necessidades, as suas dificuldades, os seus problemas atrapalhem e o afastem do amor de Jesus. Mas use isso como motivação, use isso como combustível para estar cada vez mais ligado ao Mestre, porque o milagre acompanha quem segue. A multiplicação de pães acompanha quem está do lado de Jesus. A saciedade das nossas necessidades acompanha quem está intimamente ligado a Jesus. Não quem está distante. Não quem se afasta. Nem quem se deixa levar pelas coisas da vida. E a Bíblia nos ensina que no mundo nós passaremos por aflições. Eu acho impressionante que Jesus ele garante que nós passaremos por aflições. Ele não garante, não dá garantia que nós não passaremos, que não teremos. Muito pelo contrário. Ele garante que nós teremos aflições. Ele garante que nós teremos problemas. Ele garante que nós teremos dificuldades. Mas ele também garante que nós sairemos vitoriosos. Porque ele está conosco até a consumação dos séculos. O milagre acompanha aquele que está com Jesus, aquele que segue a Jesus. De que lado você está? Do lado da multidão ou do lado dos discípulos? E essa multidão, a última coisa que eu quero chamar a atenção, duas últimas coisas, aliás. Uma é que elas estavam ali com fome, como eu disse, e eles estavam ali na expectativa de ganhar o quê? Um pedaço de pão. E eles foram saciados. Olha o que diz o verso 11. Então Jesus tomou o pão e, tendo dado graças, distribuiu entre eles e também igualmente os peixes, tanto quanto queriam. Eles não comeram ali um pedacinho de pão, eles comeram tanto que quiseram. E é interessante porque quando Jesus pergunta para Felipe, onde é que a gente vai comprar pão para esse povo? E aí Felipe fala assim, olha, 200 denários não seriam suficientes para cada um ganhar um pedaço de pão. Se você não sabe, um denário, naquela época, equivalia a um dia de trabalho. Ou seja,
200 dias de trabalho, quase um ano de trabalho, quase um ano de salário, para que cada um ali recebesse o quê? Um pedaço. Um pedaço. Quase um ano de trabalho para ganhar um pedaço. E aí, se você for pensar para serem saciados, aí tem pessoas que comem 2 pedaços, tem pessoas que vão comer 3, tem outros que vão comer 4. Então, se cada um comer ali só 2 pedaços, quase 2 anos de salário para alimentar aquela multidão. E Jesus, então, alimenta aquela multidão rapidamente. Rapidamente. Por quê? Porque a presença do Senhor, ela sempre vai ser saciável para o nosso ser. Ela sempre vai ser aquilo que mais vai saciar a nossa necessidade, principalmente a nossa ansiedade. A nossa ansiedade. Sabe aquela pessoa que come por ansiedade? Pois é, Jesus não permite esse tipo de coisa. Porque a nossa ansiedade, ela se anula na presença do Senhor. Quanto mais em contato, quanto mais em intimidade, quanto mais comunhão com o Senhor, mais nós teremos as nossas necessidades atendidas e supridas. E não é de qualquer jeito. E não é a conta-gotas. Não é um pedacinho. Mas nós teremos a nossa necessidade totalmente saciada na presença de Jesus. Independente de qual necessidade seja. Aqui o texto diz de uma necessidade física, o alimento. Mas o Senhor sacia a nossa alma. O Senhor sacia o nosso espírito. O Senhor sacia a nossa necessidade de amigos. O Senhor sacia a nossa necessidade de comunhão. O Senhor sacia a nossa necessidade espiritual. O Senhor sacia a nossa necessidade emocional. O Senhor sacia a nossa necessidade mais profunda do nosso ser. Ele sempre vai saciar. Eu estou ansioso, não sei porquê. O Senhor sacia. Eu estou triste, não sei porquê. O Senhor sacia. O Senhor sempre é a resposta para o meu problema, para o seu problema. Se você tem sentido ansiedade, se você tem sentido desejo depressivo na sua vida, se você tem sentido tristeza onde quer que você esteja, por causa desse momento que nós estamos passando, saiba, o Senhor sacia. Estar em comunhão com o Senhor vai saciar os desejos do seu coração. Vai saciar as necessidades do seu coração. A Bíblia nos ensina que Ele há de suprir em glória cada uma das nossas necessidades. Olha que fantástico, é cada uma, Ele vai saciar cada uma das minhas e das suas necessidades, quando nós estamos em comunhão com Ele. Quando nós estamos em comunhão com Ele. E essa multidão, uma última coisa que essa multidão fez aqui, está lá no verso 15, que eu vou ler novamente, olha só. Verso 15 que diz: Sabendo, pois, Jesus que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo como para o proclamarem rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Sabe o que essa multidão fez? Pense comigo. Eu encontrei um cara, uma pessoa, que alimentou 5.000 pessoas do nada, de repente, assim, de uma hora para outra. Cara, eu vou levar esse cara para morar comigo, porque afinal de contas não vai faltar nada na minha casa. Não é verdade? Eles queriam levar a provisão. Eles queriam prender a provisão junto com eles. Eles queriam que aquela pessoa que fez multiplicação milagrosa de pães estivesse com eles o tempo todo. Então eles queriam levar a provisão. Olha eles pensando no resultado de novo. Olha eles pensando só naquilo que poderiam ter. Jesus já fez o principal por nós, que foi morrer na cruz. Agora é a nossa parte de crer e nos entregar a Ele. De crer e nos render a Ele. De crer e fazer a vontade dEle. Mas pastor, eu tenho necessidades, eu estou passando por dificuldades. Lembra o que eu disse? Os 12 discípulos também foram alimentados pelos pães. Quando nós estamos em intimidade com o Senhor, nada nos falta, porque Ele supre cada uma delas. O segredo é estar com Jesus pelo que Ele é, por quem Ele é, não por que Ele faz. O fazer é consequência de intimidade, de comunhão com Ele.
Não tente, não queira prender a provisão de Deus. Os israelitas, quando eles estavam no deserto, caminhando por 40 anos depois que eles saíram do Egito, no momento eles estavam sendo alimentados por maná do céu, por um pãozinho de mel, um biscoitinho parecendo um pão de mel, e eles estavam ali recebendo aquela provisão todos os dias, e Deus tinha dado uma ordem. No 6º dia você vai pegar 2 potes, para você comer na sexta e no sábado, né? No 6º dia e no 7º. Nos outros dias você vai pegar só um, só o suficiente para aquele dia. Só que tinha uns esganados no meio, tinha uns gulosos no meio, tá? Tinha uns que estavam duvidando da provisão de Deus ali no meio. Aí o que eles fizeram? Encheram logo um monte de pote. Né? Eu vou pegar aqui o do dia, eu vou pegar aqui dos outros dias também. Vai que amanhã não cai. Vai que amanhã não tem pão do céu. Então eu vou garantir logo o meu, né? E aí o que aconteceu? Apodreceu. Se nós desobedecemos a Deus, as consequências são terríveis. Quando nós não cumprimos aquilo que Deus quer para a nossa vida, as consequências são terríveis. Jonas, aliás, foi engolido por um peixe. E para cumprir a vontade de Deus, ele teve que ser engolido e vomitado por um peixe. Olha que situação degradante. Quando nós não obedecemos, as consequências são terríveis. Mas quando nós obedecemos, a provisão não falta. A saciedade das nossas necessidades não falta. Então obedeça, esteja ao lado dele. Deixe de fazer parte da multidão curiosa, né? Que está ali só pelo que ele pode fazer, que está ali querendo só comer, que está ali só prendendo a provisão, que quando chegar na hora do vamos ver mesmo vai ser um daqueles que grita, crucificam. Deixa de ser multidão e passe a ser discípulo. Deixe de ser multidão e comece a ser amigo de Jesus. Comece a ter intimidade com ele. Discípulo é aquele que segue um mestre. Aquele que segue um mestre. Saia do grupo da multidão e comece a fazer parte do grupo dos discípulos. Porque o grupo dos discípulos, primeira coisa do grupo dos discípulos, como eu disse antes, eles foram saciados junto com a multidão. O milagre acompanha quem está do lado de Jesus. Não falta, e a palavra nos ensina que o justo jamais vai mendigar o pão. O Senhor supre, o Senhor cuida. O Senhor providencia trabalho, providencia recursos, providencia alimento, providencia roupa. O Senhor providencia tudo. Mateus 6,33 diz assim, ó, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, que as demais coisas vos serão acrescentadas. O que são demais coisas? A roupa que você veste vai ser acrescentada. A comida que você come vai ser acrescentada. O remédio que você precisa, amigos que você quer, vai ser acrescentado. É filhos que você quer? Vai ser acrescentado. É um marido, uma esposa que você quer? Vai ser acrescentado. É um emprego que você quer? Vai ser acrescentado. É se livrar das dívidas que você quer? Vai ser acrescentado. Quando nós buscamos primeiro o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas nos serão acrescentadas. Prioridade. Discípulo é aquele que coloca como prioridade a presença de Deus na sua vida. E aí eu quero me perguntar, como é que está a nossa relação com Deus? Às vezes a gente fala assim, eu sou discípulo de Jesus. Mas quando na verdade nós fazemos parte da multidão. Porque nós não temos compromisso com Jesus. Nós não temos compromisso com a leitura bíblica. Nós não temos compromisso com as coisas de Deus. Nós não temos compromisso com o reino de Deus. Esses discípulos, eles estavam atentos às necessidades. O discípulo está atento à necessidade dos outros. João 6, no verso 5, ele diz que quando Jesus observou e viu a multidão de pessoas, ele, esse povo tem que comer. Um discípulo está atento às necessidades. Um discípulo está atento aos recursos disponíveis. Olha o verso 9. André, um dos discípulos, disse assim, está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Ele estava atento à necessidade, ele estava atento aos recursos. Estava atento às oportunidades. Um discípulo está atento à necessidade dos que estão ao seu redor e busca a oportunidade para atender essa necessidade. As pessoas ao seu redor têm passado por algum tipo de necessidade que vocês têm
pode estar ajudando de alguma forma? Esse é um discípulo. Agora, um discípulo também ele vai reconhecer a sua insignificância. Sabe por quê? Filipe disse, a gente precisaria de quase 1 ano de salário para dar um pedacinho para cada. André disse, a gente tem aqui, o menino aqui trouxe um lanchinho que ele trouxe aqui, que é 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas, o restante do verso 9 diz assim, o que é isso para esse tanto de gente? O que 5 pães e 2 peixes vai fazer para esse tanto de gente? Ele reconhecia que o recurso que ele tinha era pouco. Ele reconheceu a sua insignificância diante da necessidade. Existe mais de 7 bilhões de pessoas no mundo. 7 bilhões de pessoas no mundo. O quanto nós somos insignificantes diante de tamanha missão que o Senhor tem para nós. Diante de tamanha necessidade tem enfrentado e tem exposto. Necessidade psicológica, necessidade emocional, necessidade espiritual, necessidade física. Tem muitas. E nós somos insignificantes diante dessa necessidade porque muitas vezes nós não podemos fazer absolutamente nada sozinhos. João vai nos ensinar, sem mim nada podeis fazer. Palavras do próprio Jesus no Evangelho de João. Sem mim nada podeis fazer. Mas com Jesus posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quando nós nos colocamos na mão de Jesus e deixamos que Ele conduza todo o processo, e aí mesmo que sejamos insignificantes, nos tornamos grandes e mais que vencedores em Cristo Jesus e capazes de suprir as necessidades daqueles que estão ao nosso redor. Outra coisa que o discípulo faz, ele coloca nas mãos de Jesus tudo o que tem. André tinha 5 pães e 2 peixes, mas ele colocou nas mãos de Jesus. O pequeno recurso colocado nas mãos certas se transforma em algo grandioso. Por mais que os nossos recursos e a nossa vida seja insignificante diante de Jesus, quando nós a colocamos diante dele, nas mãos dele, nos pés da cruz, não há absolutamente nada que nós não possamos fazer. Não há nada que não possamos fazer quando nós colocamos na presença dele. O recurso insignificante se torna insuperável, magnificado. Coloque todos os seus recursos nas mãos do Senhor. Seu recurso financeiro, o controle das suas finanças, coloque no Senhor, que Ele vai conduzir da melhor forma possível, como o melhor especialista financeiro pudesse fazer. Coloque o seu tempo diante do Senhor. Seu tempo é preciosíssimo. O tempo não volta atrás. Então coloque ele diante do Senhor. Administre o seu tempo de forma a ter tempo com Cristo, de forma a ter tempo de intimidade com Ele. E coloque nas mãos dele toda a sua força, todo o seu ser. O que o Senhor quer de mim? Como eu posso te servir hoje, agora, neste momento? Como? Então coloque todos os seus recursos nas mãos do Senhor. Todo o seu tempo. Coloque o seu financeiro nas mãos do Senhor, a sua força na mão do Senhor, a sua inteligência na mão do Senhor, a sua voz na mão do Senhor, para que possa falar palavras de bênçãos, palavras de paz, palavras de harmonia, palavras de esperança. O mundo carece de palavras, de mensagens de esperança. E acima de tudo, obedeça, mesmo sem entender. André coloca 5 pães e 2 peixes nas mãos de Jesus e ele mesmo fala, mas o que é isso diante desse tanto de gente? E aí na sequência, logo na sequência, Jesus não responde para André, mas ele declara assim, faz o povo se assentar. Aí fico pensando na cabeça de André, né? Eu acabei de falar que esse pão não vai dar para nada. Acabei de falar que esse peixe aqui não vai adiantar de nada. Para que eu vou colocar o povo assentado? Vai fazer o que com eles? Vai esperar eles morrer de fome? Obedeça, mesmo sem entender. Porque nós não precisamos entender quais são os propósitos de Deus, mas precisamos ter fé de que o propósito dele, de que o fazer dele é muito maior e melhor do que o nosso. Porque ele é Deus.
nós somos criaturas. Ele é o Senhor de todas as coisas. Nós somos servos dele. E quando nós obedecemos, de olhos fechados, sem ver nada, nós experimentamos uma graça sem medida do Senhor. Nós podemos ver o resultado, que é algo maravilhoso. Eu fico imaginando a cena de Jesus pegando aqueles 5 pães, aqueles 2 peixes, distribuindo ali entre os 12 discípulos para que eles pudessem distribuir entre os 5.000 homens, né? E aí eu fico imaginando na cabeça de André, ele que estava ali nas mãos 5 pães, 2 peixes, depois ele olhar para o lado assim e encontrar 12 cestos cheios de pedaços de pão. Ele olha assim, mas como é que é esse negócio? Como é que isso aqui virou algo tão grandioso? Nas minhas mãos, continua sendo 5 pães e 2 peixes. Nas mãos de Jesus, é o suficiente para alimentar uma multidão. Por mais que nós sejamos pequenos, por mais que o nosso conhecimento bíblico seja pequeno, por mais que somos limitados naquilo que podemos fazer, quando colocamos nas mãos do Senhor, grandes coisas são feitas. Porque na minha mão continua sendo 5 pães e 2 peixes. Na mão de Jesus passa a ser o suficiente para alimentar de forma saciável uma multidão de 5.000 pessoas. O seu salário pode parecer pequeno. Nas mãos do Senhor, ele vai ser suficiente para pagar todas as suas contas, sem necessidade, sem padecer necessidade. Quando nós colocamos o controle nas mãos dele. Não seja uma multidão que vai atrás pelo que ele pode fazer, mas seja um discípulo que tem intimidade com ele e obedece mesmo sem entender. Porque quando obedecemos, experimentamos a graça do Senhor nas nossas vidas. Obedeça. Obedecer é melhor que sacrificar. Amém? Esse é o estudo de João 6, de 1 a 15, que nós tínhamos e queríamos compartilhar com vocês nessa manhã. E a pergunta que ressoa na nossa mente nessa manhã é: de que lado você está? Do lado da multidão que segue a Jesus pelos sinais? Do lado da multidão que está com a expectativa de um pedaço de pão? Do lado da multidão que na hora do aperto vai ser a primeira a gritar crucifica? Ou do lado dos discípulos, que está atento às necessidades ao seu redor, que reconhece que é pequeno, mas que nas mãos do Senhor se torna grande, que coloca à disposição do Senhor todos os seus recursos, tudo que tem, e que obedece mesmo sem entender? De que lado você está? E o meu desafio para você é: se você faz parte da multidão, deixe a multidão e comece a seguir a Jesus. Comece a fazer parte dos discípulos de Jesus, dos servos de Jesus, da família de Jesus. Porque você vai experimentar coisas grandes na presença dele. Coisas maravilhosas na presença dele. Em nome de Jesus, que possamos realmente obedecer em tudo, mesmo sem entender. Esse é o nosso desejo para o nosso dia. E antes de nós finalizarmos, vou orar mais uma vez por mim, por você, pela sua família, para que nós sejamos discípulos e não uma multidão qualquer. Que sejamos aqueles mais próximos de Jesus no nosso dia a dia. Vamos orar? Soberano Deus, nós te louvamos, te exaltamos e te glorificamos pela tua graça, pela tua misericórdia, que é derramado em nossos corações sem medida. Te glorificamos, ó Deus, pelas tuas misericórdias que se renovam nesta manhã e te pedimos, ó Deus, que nós venhamos a compreender, que a tua palavra possa fazer morada em nossos corações e que nós possamos, em nome de Jesus, tomar essa decisão hoje de deixar de ser uma multidão qualquer e passar a ser discípulos de Jesus. Discípulo que experimenta a graça, discípulo que experimenta o amor, discípulo que experimenta, Deus, a saciedade de todas as nossas necessidades em Cristo Jesus. Eu te peço, Pai,
por aqueles que ouvirão, ó Deus. Que o teu amor, ó Pai, possa alcançar cada um deles. E que haja, ó Deus, resultados fantásticos e maravilhosos para a glória do teu nome. Dá-nos, ó Pai, um domingo abençoado na tua presença. E que todos nós possamos sempre buscar cada vez mais intimidades no Senhor. Assim te pedimos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Deixa eu falar aqui meu bom dia para quem eu não falei antes. Deixa eu ver aqui onde é que eu tinha parado. Muita gente entrou depois. Aqui eu tinha falado com a tia Lindalva, a Amélia. Bom dia, Amélia, que o Senhor te abençoe. A Ângela, a Julinha, todos possam ser abençoados. João Lucas, que o Senhor abençoe você, sua família. Aparecida Oliveira, lá do Goiás, a minha mãe está assistindo. Rogismar, meu irmão lá do Goiás também está assistindo. A Tauâmia, que bom que você está com a gente. Irmã Anitta, que o Senhor te abençoe em nome de Jesus, abençoe seus filhos. O José Armando deseja a paz do Senhor a todos, um domingo abençoado, que o Senhor te abençoe, te guarde. Irmã Cleide, saudade, irmã Cleide. Um abraço aí para os meninos, abraço para o Iago, para a Stephanie, para o Eduardo. A Rose, também é minha irmã lá no Goiás, está assistindo, que o Senhor abençoe você, abençoe o Jabes nas viagens dele, os meninos, Elias, a Camila, né? A Lilian também está assistindo, Deus abençoe, Cleandro, a Vanessa, a Karen, que bom que vocês estão aqui com a gente, a irmã Delci, que Deus abençoe vocês ricamente, que tenham um domingo abençoado em nome de Jesus, a Helma, que o Senhor abençoe sua família, a Helma, o Irã, os meninos, em nome de Jesus. Que tenhamos aí um domingo abençoado. Quero lembrar que hoje às 19 horas, temos culto, está certo? Na página do YouTube da Igreja Batista Boas Novas. Hoje o pastor Rafael vai estar ministrando a palavra, tá certo? Então participe conosco, esteja conosco neste momento. Na quinta-feira, às 20 horas, também temos culto aqui nessa página do Facebook. Você é nosso convidado a estar nos acompanhando, né, continuamente nesses momentos. E como eu sempre gosto de lembrar e de desafiar você, se você quer continuar estudando, se você quer continuar aprendendo a respeito da palavra de Deus, tem alguma dificuldade, eu estou aqui para te ajudar. Se você tiver o desejo, se você tiver interesse, entre em contato comigo, que eu terei o maior prazer de estar te ajudando nessa empreitada, nessa caminhada de fé, em nome de Jesus. Amém? Que o Senhor te abençoe, te guarde, resplandeça a sua face sobre a sua vida, te dê um domingo de paz, um domingo abençoado e uma semana debaixo da proteção dele, em nome de Jesus. Bom domingo a todos.